Ah, É aquilo que o Edmund Burke, o filósofo britânico, no final do 18, falava: loves mankind, hates his kindred. Ama a humanidade e detesta seu semelhante. você ama a humanidade como um todo. Mas O abstrato. o indivíduo você não... É porque a humanidade é um fácil. abstrato. É um abstrato. E é fácil de É um amar uma abstrato. coisa abstrata, né? Você já encontrou a humanidade andando na rua? Não. Você encontra semelhantes. É. Pessoas que moram perto de você, que trabalham com você. O sei lá. inferno são os outros, né? Então, isso é uma... Ele estava pensando em Rousseau, É. quando ele fala isso, o Burke. Mas assim, o que ele chamava de o filósofo da vaidade. Que é... Porque o Jean-Jacques Rousseau, que ele chamava de Rousseau. o Rousseau, porque a vaidade do Rousseau era elogiar o ser humano, porque assim ele passava a imagem de que ele é uma pessoa boa. Entendi. Entendeu? Então eu acho difícil. Cara, o único Deus na história dos deuses, que é longa, imensa, É. o único Deus que acabou sendo vinculado à ideia de amor foi Jesus Cristo. Nenhum Deus é só amor. É verdade. Nunca. E é um beco sem saída, porque aí você não sabe de onde veio o mal. E é um amor de oferecer outra face, de amar o seu inimigo e tudo mais. Isso, inclusive, bugou os judeus, né? Que esperavam a figura de um Messias Líder combativo. militar. Líder militar, né? Que realizasse a independência do Estado da Israel antiga do Império Romano. A fé, isso é uma pergunta pra mim também. A fé, porque você é ateu, né? Sou ateu não praticante. Ateu como não digo. praticante é muito bom. A gente até vai ter um debate agora. Teve um semana passada, né, com o Pirula, e vai ter um outro agora. Mas você acreditar em alguma coisa sobrenatural pode ser um indício de uma pouca inteligência? De forma nenhuma. Porque muitas vezes eu vi esse tipo de coisa. De forma... Isso é coisa de ateu praticante. De forma nenhuma. E essa expressão é uma piada, É claro, muito com bom, relação a católico não praticante, Claro. né? Que é bem tipo do Brasil. Ateu não praticante. Eu sou ateu, mas não Não vou te encher o pratico saco, ateu. né? É exatamente isso. Porque, inclusive, eu posso estar errado. Porque não é que nem vegano, né? Você sabe como que você descobre que uma pessoa é vegana? Imagino ela sendo chata. Não, você não precisa descobrir, ela vai te falar. Entendeu? É a mesma coisa com o ateu praticante. Você não precisa. Então. Ele vai te falar em algum momento que ele é ateu. Então, o ateu praticante, que é uma expressão que eu acho muito que eu boa. aprendi, não essa expressão, mas uma semelhante a essa, com o Kim Kataguiri, se não me engano. Ele que falou- hoje é deputado, mas ele não era ainda. Ateu todinho. Ah, tá. Ateu todinho. Né? Que é um ateu praticante, é um ateu meio ingênuo, chato, pentelho, Quer convencer. que acha, por exemplo, que ele é muito inteligente porque ele é ateu. Quando, na verdade, filosoficamente falando, a hipótese que Deus não existe e que se ele existir, se ele existisse, ele não seria amor, é a mais fácil. O mundo é uma merda, Você. sempre foi. Não há nenhuma prova definitiva. Deus não é uma variável testável em laboratório. Total. Então, Replicável, né? não tem como testar. Por isso que talvez ele exista. Ó, pega minha fé e testa aí. Não tem como, né? E eu conheço um monte de gente religiosa que é muito inteligente. Que dá baile em qualquer ateu. Qual é o salto que a pessoa faz para acreditar em vez de não acreditar? A tua decisão de não acreditar. A minha é por uma experiência pessoal e por família, por coisas que Você acredita? Eu acredito. Sim. Mas eu sou aquele tipo de Católico crente. não praticante. Não, não. Você é protestante? Sou. Sim. Eu acredito, eu pratico, mas eu sei que eu posso estar errado. Eu Então. tenho muita noção que eu posso estar errado. Mas funciona pra mim acreditar. Você Sei. entendeu? Essa noção eu recentemente aprendi. Eu fui à Mesquita Brasil, que o sheik é o Mohammed Al-Bukai,
que é uma pessoa que eu gosto muito, já encontrei com ele várias vezes. Eu conheci ele logo que ele chegou no Brasil da Síria. Ele foi a PUC, a gente se encontrou lá. E ele me ensinou uma coisa que eu vou citar aqui de cabeça. Eu não entendo nada de Corão. Eu vou citar de cabeça, mas que eu achei uma ideia muito interessante, que ele falou assim, que o Corão em algum momento, ou algum grande sábio muçulmano disse a partir do Corão, não lembro, que eu estou certo, mas podendo estar errado. Você está errado, mas podendo estar certo. Ou seja, eu nunca posso ter certeza absoluta que eu estou certo. Claro. Nem que você está errado. Então, Claro. é evidente que pessoas que têm fé, e aqui a gente está falando só do âmbito cristão, né? É. Mas isso pode ser levado ao âmbito judaico, muçulmano, são Budismo. monoteístas, mas budismo pode ser levado ao âmbito do candomblé, né? Mas no monoteísmo, né? Dentro do monoteísmo, que é a religião hegemônica no Ocidente, né? O Louis C.K., que é um comediante americano, ele tem Esse eu conheço. Conhece? Esse se ferrou feio, né? Porra! Você sabe o que ele fez, né? Não. Eu só Ele sei que batia ele... punheta e convidava as comediantes pra ficar assistindo. Como é que é? Ligava pro quarto das comediantes que estavam fazendo show com ele e falava, vem no meu quarto. Chegava lá, ele tava. Não, isso já não é nem mais comédia, né? E aí as mulheres começaram a denunciar ele. Se ele fez isso com você, fez isso comigo Bom, também. aí já não é nem mais um problema de comédia, né? O cara é louco mesmo, né? Não, mas foi por causa disso que ele foi cancelado, não foi por causa de piada. Foi por causa disso. ele foi cancelado por isso. Sem noção, né, meu? E ele contava várias piadas sobre punheta no palco. E aí não tinha nem como negar, né? Que Foi é por um causa punheteiro. disso. Exato. Foi por causa disso. E é um punheteiro invasivo. E ele perdeu, ele falou, ele perdeu muitos milhões de dólares. O cara cancelaram muita coisa dele. Sem noção, né? Mas por que eu falei dele mesmo? O que a gente tava falando? Não, que- a gente tava falando dessa coisa de ter certeza que tá certo. Porque ele errado. tem um show que chama 2021, se não me engano, 2020, que foi o ano que fez o show. E ele tem um texto que fala isso, que é uma prova, ele é ateu também, que é uma prova que os cristãos venceram. Que ano que a gente tá? O ano é 2023, porque é 2023 depois de Cristo, entendeu? Então, assim, é hegemônico, né? Sim, apesar de que hoje tem gente que usa era comum. É, né? Common Mas era. não pegou muito Mas o aqui no número Brasil. continua sendo cristão. Exatamente, continua 2023. O número continua sendo... É típico de hoje, né? Você muda a cosmética e acha que muda a questão. comunidade, não é favela, mas os problemas continuam, né? Empregado é colaborador. Como que é? Tem... É a gourmetização, né? Das Gourmetização das coisas. Mas, Pondé, a gente tá falando dessa coisa da fé, né? Das religiões monoteístas terem isso de acreditarem em um Deus, uns acreditam na figura de Jesus, outros não, mas isso de alguma forma torna a vida um pouco mais fácil. Pelo menos pra mim. Em alguma medida, sim, claro. Porque Claro. se eu não acreditasse no meu tipo de pensamento, eu começaria a pensar em outras coisas e ficaria bem triste. Então, por isso que eu acho que talvez seja uma questão de temperamento. Eu até hoje não sofri por causa disso. Não? Por não ter A fé? morte, Não. a finitude da vida. Não. Talvez eu venha sofrer em algum momento. Mas até hoje não. Talvez Não é seja isso que uma... te moveria a acreditar ou não acreditar. Ah, não. Talvez um dia me mova diante de muito medo. Mas, assim, olhando daqui, não. Entendi. Olhando daqui, não. Agora, por exemplo, alguns dos textos mais inteligentes filosoficamente que existem, não é só minha opinião, são textos em que pessoas muito inteligentes tentam compreender Deus. Eu faço Deus esse é um exercício. personagem, cara, que é quase como se você estivesse fazendo uma luta marcial. Para você... Um ser que não cabe na linguagem. Não cabe no tempo. Então. E nem no espaço. Então, assim, eu dei muitos anos aula de filosofia da religião. Era a minha... O que é uma filosofia da religião? Onde elas se encontram? A filosofia da religião é uma disciplina que, se a gente for localizar no tempo, ela nasce... Não é teologia. Não é teologia. Teologia é um discurso racional articulado a partir
da fé num texto revelado, Tá. certo? A filosofia da religião, que se a gente for dar uma data de nascimento, porque já existia antes, mas a expressão filosofia Sei. da religião, ela começa a circular com filósofos como Hegel, por exemplo, né? Século XIX. A primeira metade do século XIX. A filosofia da religião é a tentativa de compreender a religião, características, denominadores comuns, formas de manifestação. Entendi. Entende? É uma tentativa de pensar a religião sem a fé, ou pensar a própria fé como experiência psicológica. Quase estudar a religião como se fosse uma mitologia. Também. É, né? Porque você não parte do pressuposto que Deus existe. Exato. Você não parte. Agora, faz parte da filosofia da religião, por exemplo, toda uma tradição que é pensar a relação entre Deus e mal, Entendi. o que é o bem. Por exemplo, o bem é o bem porque o bem é o bem e Deus aceita, ou o bem é o bem porque Deus quer que o bem seja o bem? Entendi. Uma determinação dele. São duas coisas completamente diferentes. É. Porque se Deus é livre e o bem é o que ele acha que é o bem, pode mudar. Agora, se o bem é igual ao bem e Deus aceita que o bem é igual ao bem e ele está submetido a isso, ele não é onipotente. Exato. Ele só é onipotente se ele decide o que é o O bem. que é o bem. Pondé. Cacete. Cara. Isso é filosofia da religião. Nesse assunto específico. É uma questão que, assim, é discutida, ó. Né? Mas essas discussões, elas não chegam a conclusões. Elas chegam em vários debates e conclusões. não é? Elas, na realidade, criam um ambiente onde as pessoas ficam mais inteligentes. Entendi. Porque Só pelo fato de Porque debaterem. aprendem a colocar questões complexas. Essa é uma questão fabulosa. E é uma questão simples. É. Você enuncia ela facilmente. Parece um jogo de linguagem, mas Claro. não é. A própria ideia do mal, que algumas religiões até não tem essa figura, né, do opositor, né? O mal, adversário. o adversário É. nas religiões orientais até o mal ela tá misturado com o bem, né? Não é uma coisa separada. Ela Mesmo no judaísmo não está claramente separado. O cristianismo separa. o judaísmo não, é verdade. É. O judaísmo não tem essa preocupação em separar o bem do mal de Deus, sabe? Por quê? Historicamente falando, porque o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus mais antigo. É. E quanto mais você vai atrás no tempo, nas religiões, mais o que você consideraria bem e mal está tudo misturado. Os deuses não são legais, Não, são meio violentos. são negativos, são tempestuosos. É. Há arqueólogos que arriscam hipóteses segundo os arqueólogos. Teve Paul Caros no começo do século XX, tem o Brian Hayden, que está vivo, o canadense, tudo gente com credencial scholar, como se fala na academia, que levantam a hipótese de que é possível que a humanidade tenha começado a adorar espíritos malignos antes. quê? Né? Primeiro ela começa adorando espíritos malignos com intenções ruins, inclusive. Quero vencer o meu adversário, quero Isso ou não. também. Ou para fazer coisas Mas boas. antes, não, para se proteger do sofrimento. Por exemplo, Oferece sacrifício para o espírito maligno não sacanear você demais. perfeito. Entendeu? Você faz ali uma barganha, Sei. os sacrifícios, o sangue inocente, entendeu? Para, desse jeito, você diminuir o sofrimento. Diminuiu a morte de criança, diminuir a doença, para não ter doença. Cara. Então É uma começa hipótese razoável. É. Não é uma hipótese definitiva, porque não tem nenhuma hipótese definitiva sobre uma coisa tão antiga. Mas isso é baseado em alguma pintura rupestre, alguma coisa Isso que é foram tanto- buscar em alguma não, coisa? Isso é tão baseado em textos de religiões antigas, portanto está falando de antiguidade, Tá. quanto achados arqueológicos pré-históricos de restos onde você tem sangue, figuras monstruosas, que refletem claramente a ideia de medo, Entendi. porque eram gente igual a nós, né? Claro. Biologicamente igual a nós. A gente podia estar há 50 mil anos atrás levando um lero.
Total. É claro que ia ser um Lero bem diferente, a gente não tem nenhuma ideia qual seria a língua e não teria uma porrada de gente ouvindo o que a gente está falando. Total. Né? O mal, a gente consegue definir hoje em dia o que é o mal? Se você quiser tirar a mitologia... Por exemplo, coloca Hitler, é fácil É você fácil. colocar como uma figura que representa o mal. Mas É fácil. Stalin. é, Já o Stalin tem gente que racha que não é, Exato. porque estava querendo Já começa criar a uma minimizar, sociedade é. proletária.